O desemprego nos Estados Unidos está apresentando algumas características diferentes e está chamando a atenção de sociólogos, economistas e outros especializados e interessados na política econômica do Donald Trump. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Existe uma estatística de auxílio-desemprego, certo? E isso está intimamente ligado à questão, obviamente, do desemprego. Então, o que está acontecendo de diferente? A primeira coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês é que existe um decréscimo de emprego, ou seja, o desemprego está aumentando gradativamente, de forma suave, porém constante. Então nós temos aqui algumas estatísticas que para esse mês de maio, por exemplo, eles tinham uma previsão de 230 mil pedidos de auxílio-desemprego, mas aconteceu mais de 240 mil desempregos, pedidos de auxílio-desemprego. Então houve um aumento, sim. Não só bastasse isso, esse aumento de pedidos de auxílio-desemprego está crescendo e gradativamente de forma constante. Eis o problema. Porque se você tem altos e baixos, certo? E aquela curva ainda se mantém numa média nivelada, você ainda não precisa se preocupar. Agora, a partir do momento que a tendência de queda, e é constante, aí a coisa começa a ficar complicada. Aí a coisa começa a ficar, porque estabelece-se daí um norte, né, uma direção. Acende o sinal amarelo, já indo para vermelho. Então o que o Larry Fink fala, que nós estamos caminhando para uma recessão nos Estados Unidos, se já não estivermos, eu acredito e falo sempre aqui que os Estados Unidos já está em recessão. Já está em recessão. Então essa desaceleração do emprego, que é constante, chama a atenção do Banco da América, o Bank of America. E aí existe um detalhe que se agrava, ou que agrava a circunstância negativa. Os pedidos contínuos. Pedido contínuo é aquele que a pessoa pede uma vez, pede duas e assim por diante. Ou seja, ela não consegue, naquele período do primeiro pedido, uma recolocação. Isso também está aumentando nos Estados Unidos. Então vamos recapitular, certo? Vamos recapitular. Aumento no pedido de desemprego. Constante, suave, porém constante. Pedidos continuados. Aumentando também os pedidos continuados, ou seja, aquele período que é dado o auxílio para a pessoa se recolocar não está mais tendo a eficácia normal. Então temos aí uma segunda anomalia. E daí temos uma terceira anomalia. Aí, quando você junta essas três, você tem um indício de, opa, tem alguma coisa muito errada aí. Você sabe, o Donald Trump, ele elegeu-se prometendo para a classe média baixa um alívio aí no bolso das pessoas. Esse alívio vem como? Como que vem esse alívio? Ele vem se conseguir baixar a inflação, ele vem se conseguir aumentar o emprego, ele vem se ele conseguir baixar os juros. Mas nada disso está acontecendo. O desemprego está aumentando, certo? Os juros não estão baixando porque o Federal não quer entrar numa enrascada, fazendo que a população se endivide mais ainda, que é o que a população quer fazer. É o que a população quer fazer e é o que o Donald Trump quer fazer, se endividar mais ainda. Só que o Fed está dizendo não. É muito perigoso isso. E na inflação, você tem as tarifas exercendo uma pressão enorme na inflação. Somando-se a isso, você percebe que a inadimplência no cartão do crédito, aquela inadimplência que passa 90 dias, também está atingindo níveis muito altos.
considerados alarmantes pelas autoridades e pelos próprios operadores dos cartões. Daí, esse terceiro elemento que eu vou comentar com vocês é o elemento que faz com que essa observação seja bastante rara. Então, este fenômeno, a partir desse terceiro elemento, é raro. E qual é esse terceiro elemento? O auxílio-desemprego está atingindo os 3 estratos de renda social. Classe alta, a classe média e o extrato baixo. Extrato alto, extrato médio e extrato baixo. Extrato de renda, ou seja, níveis de renda. Está atingindo os 3. Porém, o que torna raro isso é que está começando pela classe alta. E isso não é normal dentro de uma observação estatística. Essa é a questão. Essa é a questão. Isto está chamando a atenção. Auxílio-desemprego nas famílias de alta renda. O que esse dado quer dizer para a gente? Que o motor ali da economia, classe média alta, está pifando. Está pifando por diversos motivos, existem diversos. Nós temos a disrupção tecnológica, a mudança na relação de capital-trabalho, nós temos a entrada da internet, nós temos a entrada da inteligência artificial, substituindo empregos. Então, aquela grande preocupação que existia mesmo antes dos Estados Unidos entrar nessa fase muito ruim, essa fase econômica muito ruim, que era o quê? A falta de espaço para trabalhadores. E isso estava preocupando antes mesmo de 2008, no subprime, antes mesmo da pandemia, antes mesmo de 2023, quando teve a quebra dos bancos nos Estados Unidos. Os sociólogos já estavam enxergando lá na frente. Tanto é que na Finlândia foi votado uma lei para um salário mínimo universal, independente das condições de trabalho da pessoa. O que significa isso? A pessoa em idade produtiva, com saúde, mas sem emprego. Então eles votaram lá um salário. E muitos pensadores renomados viram essa questão como um horizonte se aproximando. Isso há 10 anos, 15, 20 anos atrás. Volto a dizer, internet, inteligência artificial, comércio eletrônico, robótica e assim por diante. Então isso que eles enxergaram, independente de crise econômica, porque isso não tem, que essa crise econômica não existe na Noruega, por exemplo. Mas os caras já enxergaram essa questão. Os países nórdicos já enxergaram e já tomaram a frente nessa reflexão. Porém, essa questão, ela tem duas novas variáveis bastante graves. Primeiro, os sociólogos chegaram à conclusão que só dar o salário para a pessoa se manter não vai ser suficiente. Por quê? Porque eles observaram, isolando uma cidade, principalmente nos Estados Unidos. Isso que me contou foi um integrante do conselho de uma grande multinacional americana, que foi feito esse estudo, amigo meu, muito querido. A gente conversa bastante, aliás, aprendi muita coisa com essa pessoa. Então ele diz, já existe um estudo, já existe uma observação, e aí corrobora com uma entrevista que eu vi com aquele autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, em que ele diz o seguinte, essa questão da ociosidade é que é o problema. Você só dar uma grana para o cara,
Mas é aí, trabalho não é só remuneração, é autorrealização. É a pessoa se sentir útil. Tanto é que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas continuam trabalhando para se sentir útil. Tem muita gente que eu conheço bilionários, amigos bilionários aqui em Curitiba, que continuam trabalhando muito. Alguns até com uma certa deficiência já na saúde devido à idade avançada, mas continuam porque querem se sentir úteis. Então não é só dinheiro. Então eles começaram a observar isso. Diz, poxa vida, mas essa questão aí pode ser um problema pior do que a gente imagina. Pior do que a gente imagina. Veja a gravidade do fato, né? Do fenômeno. E aí alguns pensadores dizem que não se sabe se isso está sendo provocado. Eu acredito que não está sendo provocado, que isso pode ser teoria da conspiração, mas que de fato está acontecendo, muitos jovens sendo levados para drogas e videogame, ou videogame e pornografia, ou videogame e TV fechada, e um antidepressivo, sempre um elemento químico e um entretenimento, um elemento químico e entretenimento. Esse fenômeno está levando a uma deteriorização da energia, da capacidade, principalmente do homem, na faixa de 20 a 30 anos nos Estados Unidos. Ou seja, estão ficando mais tempo em casa, na casa dos pais, e sem atitude, completamente estagnados e presos a uma cadeia invisível das drogas, da pornografia, dos antidepressivos e assim por diante. Bom, então vamos voltar lá na nossa questão do desemprego. Não bastasse esse desafio da humanidade, esse desafio, ainda nos Estados Unidos, porque lá na Noruega, eu volto a falar, eles não têm, eles estão pensando na questão da ociosidade, porque dinheiro eles têm, poupança eles têm. Tá? Cada norueguês nasce com 3 milhões de dólares na conta. Claro que é reserva do governo, ao contrário do estadunidense que já nasce com 100 mil dólares devendo. Somado-se a essa questão, nos Estados Unidos há um problema financeiro grave. Então, para a Noruega, para a Dinamarca, vencer a primeira barreira, que é a barreira da renda, é possível. Dá-se esse salário e vamos cuidar do segundo problema, que é a questão da ociosidade, a questão de não deixar a cabeça vazia para que a juventude não entre e se comprometa e crie essa cadeia invisível da pornografia, do videogame, do antidepressivo e assim por diante. Então eles têm condições de pensar nessa segunda questão. A não ser que os Estados Unidos dêem um calote nos investimentos aí, diga simplesmente que não pode, os países não podem resgatar os títulos aí do Tesouro Americano. O que pode acontecer? Tá? Simplesmente eles podem dizer, não, parou, não dá. Daí o nervosismo do primeiro-ministro lá da Noruega, numa entrevista, pegue aí com o Donald Trump, veja o quão nervoso ele estava. Aliás, são duas pessoas que eu notei um nervosismo muito grande. O Scott Bessent, na despedida do Elon Musk, e o primeiro-ministro da Noruega, quando esteve na Casa Branca esse ano. Bom, então, dentro desse contexto, você percebe nitidamente que quando o dado aponta que a classe alta está sendo atingida e de uma forma antecipada. Esse aumento de pedido de auxílio-desemprego continuado está vindo antes na classe alta, no extrato de renda alto, do que no médio e no baixo. O que é absolutamente raro, gente. Absolutamente raro. Então, esse fenômeno está ligado ao quê? Problemas financeiros e problemas comportamentais. E qual é a causa disso? Disrupção
nas relações do trabalho e problema financeiro. Então, o que chama atenção bastante nesse relatório, nessa tomada de informações, é que existe um desafio tremendo desafio a ser vencido lá. E corrobora com aquilo que eu sempre digo. Os Estados Unidos não tem problema financeiro. O problema financeiro deles é uma consequência de um problema comportamental. Tem pessoas que têm problema financeiro, certo? A pessoa tem um comportamento normal, ou até mesmo exemplar, tem atitudes, tem disciplina, assim por diante, mas através de um infortúnio tem problema financeiro, certo? Vamos pegar aqui as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Gente séria, trabalhadora, de repente, pá, vem uma calamidade daquela e ela tem problema financeiro, certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é essa situação financeira, ela ser constante e crescente. Então é isso que acontece. Existem pontos específicos, tornado que pegou ali no Caribe, claro que existe. 10 mil residências que foram perdidas lá na Califórnia pelo fogo, sim, existe. Mas não é essa a principal questão. A principal questão foi que foi negligenciada a questão da saúde, foi negligenciada a questão da concentração de renda, foi negligenciada a questão racial, tá? Porque existe sim um descaso em relação à pessoa que nasce pobre nos Estados Unidos. Tanto é que na Europa, a chance de alguém nascer pobre, mas na fase adulta estar numa condição de vida autônoma e sustentável, é muito maior do que nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque a incidência de pessoas pretas é menor. Então isso é seríssimo. Os Estados Unidos têm que encarar, têm que resolver imediatamente essas questões. Não é favorecendo a Califórnia e deixando 10 estados lá à deriva que os caras vão conseguir isso. Não é deixando o extrato de renda mais pobre sem assistência médica e sem alimento. Cortando Medicaid e cortando outras coisas. Não é investido em programa espacial, não é aumentando e colocando domo de ouro, domo de defesa de 750 bilhões de dólares. Estados Unidos precisa reverter isso aí. Investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde. E quando eu digo educação, não é educação somente aquela educação acadêmica. É a educação de respeito e consideração à diversidade. É um ditado que diz o seguinte: trate bem a pessoa humilde, mais humilde. Se não for por consideração, por coração, que seja por inteligência, porque ela provavelmente tem a coisa que mais lhe falte, ou seja, humildade. Grande desafio. Tem conserto? Tem. Tem gente no governo americano capaz de resolver isso aí hoje? Não tem. Tem que buscar gente qualificada. Tem que ouvir gente qualificada. Não é ter uma ideia,
ou se basear em livros absolutamente errados, né, e enganosos, como é o caso do livro escrito pelo Peter Navarro. Aliás, existe um outro ditado que diz: duvide do homem de um livro só. E o Donald Trump pegou aquele livro como cartilha, livro de cabeceira. Então olha aí o que? O resultado que está colhendo. Então, pouco tempo já está colhendo resultados catastróficos. Então, vamos lá, o resumo da nossa conversa aqui é isso. Os pedidos de auxílio-desemprego estão aumentando de forma contínua, certo? De forma constante, de forma repetida, ou seja, um período atrás do outro, e atingindo primeiramente agora as classes mais altas, ou os estratos de renda mais altos, o que é absolutamente atípico e absolutamente preocupante, não sendo somente esse o fenômeno que desagrada economistas, investidores e assim por diante. Pessoal, atingimos nossos 20 mil inscritos, certo? Então vamos marcar uma live. Ontem quem acompanhou viu que eu não pude fazer a live que era marcada para as 10 horas. Hoje é dia 5 de junho, né? 2025, era para ser às 10 horas ontem. Tivemos um imprevisto, uma questão de saúde da minha mãe, vocês ficaram sabendo, mas nós vamos colocar a live tão breve possível, ok? E sempre digo, compartilhe, comente, leve essa mensagem. O nosso objetivo aqui é levar luz onde há trevas, para que nós possamos evitar o pior que pode acontecer caso esse problema se alastre, que é a questão de uma terceira guerra mundial. A gente não quer, ninguém quer que isso aconteça, certo? Então o nosso objetivo é esse, é levar luz onde há trevas. A coisa está indo para um caminho muito ruim, alguém precisa fazer alguma coisa. Então comente, compartilhe, dê o like, mande um valeu, tem gente que manda 2, 5, 10 reais, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço e até a próxima.